Gramado e Canela, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores mercados imobiliários do Brasil para investir, para lazer, para qualidade de vida, e continua se reinventando. E isso mostra todo o potencial que ele vai gerar e continua gerando para novos negócios a todo momento, a cada etapa em que ele se reinventa. Eu separei alguns insights aqui para não ficar dúvidas de que o mercado é rentável, sim. Agora, é necessário ter estratégia, é necessário analisar indicadores, porque existe boa parte dos investidores frustrados com o movimento de mercado. Mercado imobiliário, como outros mercados, é um organismo vivo. Ele é afetado por fatores internos, externos, demanda, oferta, economia. Então, o corretor consultor, ele precisa estar atento a esse posicionamento de investir o cliente e desinvestir o cliente. O que isso tem a ver com a nossa conversa? Ele é o principal insight da estratégia. É entender que o mercado não deixou de ter crescimento, o mercado não deixou de ter qualidade. Acontece que, muitas vezes, o momento de compra, ou o motivo da compra, ou o propósito da compra, não vem de encontro aos melhores indicadores. Exemplo, comprar imóveis baratos, buscando ter o mesmo retorno do imóvel mais bem localizado, ou imóvel mais nobre, ou em regiões mais nobres. Não vai acontecer. Agora, isso significa que o imóvel na região mais nobre, ou mais bem localizado, é mais rentável que o imóvel um pouco mais afastado? Não, não significa. Isso quer dizer que você tem que precificar cada imóvel, cada região, de acordo com o seu público, de acordo com o seu potencial. Então, essa é a primeira questão, analisar a oferta da região com a demanda da região, com o público-alvo da região. E isso faz toda a diferença no momento da liquidez. Então, existem comparativos que, por mais que você tente explicar para o cliente, ele não vai entender. Você comparar um imóvel com um valor de 20, 30 mil reais o metro, com outro imóvel numa região totalmente diferente, a 15, 18 mil reais o metro. Tem alguma coisa errada. E nós vamos seguir falando disso agora na sequência aqui do material. Quando você trabalha com cliente investidor, cada vez mais, e nesses 20 anos de trabalho eu posso afirmar, os clientes estão focados em indicadores. Por quê? Porque ele está cada vez mais habituado a dialogar com o assessor de investimento dele do mercado financeiro. Então, a linguagem dele deixou de ser se o imóvel é grande, se o imóvel tem infraestrutura, para entender, num primeiro momento, qual é o risco e qual é o retorno, quando a gente trata de investidores. Então, se você começar a sua tese de investimento trazendo para ele dados concretos em relação a risco e retorno, você começa a ter credibilidade para conversar sobre investimento. Porque existem muitas oportunidades que não são identificadas por existir um preconceito, ou da região, ou do produto, e muitas vezes é nesse tipo de produto que você tem mais liquidez, com mais lucro. E por que a liquidez com lucro ela não tem nada a ver com o valor investido? Ela tem a ver com o spread de retorno versus o tempo. Então, se você tem uma demanda mais aquecida num nicho intermediário, não adianta você investir no AAA, que você vai ter um tempo de retorno maior, que pode deixar uma taxa menor de rentabilidade, e vice-versa. Então, isso tudo tem a ver com o perfil de investidor, e tem a ver com o custo do dinheiro investido. Então, o primeiro insight é a desinformação. Quando você não tem dados, você tem achismo. Quando você não tem dados, você não tem indicadores. E quando você não tem indicadores, a proposta é fraca. Você quer falar de investimento com um cliente que gera um lucro na sua empresa absurdo e que está acostumado com o mercado financeiro, trazendo todos os dias na tela dele indicadores. Você vai ter uma proposta fraca quando é investidor, ok? Como que a gente muda isso? Começa quando você domina, principalmente em números, em indicadores, o mercado que você atua. Como é que está a oferta? Como é que está a demanda? Qual é a realidade? Como é que estão os custos? A precificação do produto? A forma de alocar o capital? Então, nós temos mercados que mostram que vale a pena comprar à vista, tem mercados que mostram que vale a pena comprar parcelado. Isso não tem nada a ver com o valor da parcela.
Posso assegurar para você que a pior estratégia numa economia volátil que nem a do Brasil é você apostar no fluxo de caixa futuro. O que significa? Você comprar com entrada baixa, parcelinha baixa, querendo ganhar o ágio no meio da operação, ou seja, enquanto o empreendimento está sendo construído. Isso pode dar muito certo e você ter um ganho super razoável ou acima da média. Agora, a tendência com a movimentação de mercado é você não conseguir muitas vezes realizar, porque você vai estar competindo com o construtor, e quando o mercado retrai, ele é o primeiro a fazer preço, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar com um contrato na mão e um passivo para cumprir. Então, tem que se ter muito cuidado com o momento do mercado. Existem momentos que estão aquecidos que essa estratégia encaixa, mas não é sempre e não é toda hora, ok? Então, você tem que entender o momento de você apostar, trabalhar com uma estratégia de renda, você ter o momento de entender onde a demanda está mais qualificada e você entender como é que está o comportamento da escassez. Qual é o tamanho da oferta. Isso tem tudo a ver com o formato de alocar capital e a maneira de alocar capital. Vale a pena comprar um terreno para permutar? Vale a pena comprar unidades na planta? Vale a pena ser parceiro do incorporador e do construtor num modelo diferente? Isso tudo são os indicadores, é dominar os números do negócio. Isso agrega valor. Outra questão interessante, é indiscutível que o mercado de Gramado e Canela é um dos mais valorizados do Brasil. O que tem acontecido? E aqui eu trago um exemplo. Você estabelece a média da oferta de R$19 mil o metro, R$20 mil o metro. Só que muitas vezes o mesmo investidor recebe oferta ativa dos corretores como oportunidade a R$10, R$12 mil o metro. Aí ele não consegue entender. A oferta média é 19, se eu compro no dia 1 do lançamento a 19 e eu quero ter rentabilidade, a conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com a hipótese que se o indicador de valorização anual é de X%, eu partindo de 19, 20 mil reais o metro, eu tenho que chegar em 3 anos ou 4 anos, dependendo do tempo de obra, com um resultado muito superior. Aí o que tem acontecido? A conta não está fechando. Se eu estou oferecendo para investidor a 20 mil reais o metro de média, para uma obra de 3 a 4 anos, quanto eu vou ter que vender depois de pronto para poder dar esse retorno para o investidor? A conta não fecha, porque esse número o mercado não está absorvendo. Então, você já começa errado, você começa com achismo, você começa trazendo a régua aqui em cima para oferecer o desconto. O investidor não vai realmente acreditar nessa tese, porque ele está inteirado do que realmente está realizando no mercado. E isso vai fazer com que que a proposta não tenha credibilidade. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o valor presente do investimento tem que ser o valor futuro descontado ao custo do dinheiro presente. Então, se eu estou trabalhando a 20 mil o metro e acreditando e querendo fazer com que o investidor acredite que é o número certo, porque a valorização é de 12% a 15% ao ano, imagine quanto eu vou ter que vender daqui 3 anos para dar esse retorno. O mercado não vai absorver. Agora, existe essa rentabilidade de 12% a 15% ao ano? Claro que existe. Por que ela não está acontecendo? Porque a precificação da oportunidade de compra está equivocada em muitos casos. Tá? Então, quando a gente olha para o mercado e percebe que, por exemplo, Canela tem uma margem de retorno bastante interessante, inclusive na possibilidade até de dobrar o valor depois de pronto, em algumas regiões, é porque a gente consegue entender o seguinte, que Canela, quando você trabalha para o investidor, para fazer uma parceria com o incorporador, ou seja, tem o tripé aqui, incorporador, corretor, investidor, onde nós não vamos fazer um competir com o outro, e sim todo mundo ganha junto, você consegue trabalhar num valor de entrada para investidor, que ele vai multiplicar esse capital no tempo e vai conseguir bater a renda fixa. A questão é a estratégia de entrada e, principalmente, a relação de risco e retorno. Isso é possível. E quando a gente olha o mercado e percebe que a qualidade da construção é excelente, porém, a gente tem alguns insumos, tipo o terreno, que consegue ter uma diferença razoável entre Gramado e Canela, nós conseguimos entender que existe uma margem, um spread, desde que bem avaliado e bem precificado, de que a gente tem um ganho maior em Canela. Inclusive em relação a liquidez com lucro, ou seja, não é só fazer liquidez, é fazer a liquidez com lucro.
Então, existem oportunidades no mercado que estão aí, estão no nosso dia a dia, mas se a gente não tiver dados nem indicadores, nós não vamos conseguir mapear e muito menos transmitir para o cliente investidor. Mas esta é uma realidade. É possível alcançar? É possível alcançar. Se trabalhar em conjunto, incorporador ou construtor, com investidor, com corretor, é possível. Agora, isso está todo dia? Isso está no varejo? Não está. Isso tem que ser construído, estas oportunidades. Outro tema é a alocação por temporada. Nós fomos pioneiros em fazer prédios próprios para alocação. Então, eu posso assegurar para vocês que o retorno da locação não tem nada a ver com a distância, não tem nada a ver com a qualidade e não tem nada a ver com a ocupação. No final do dia, o que dá retorno na locação por temporada é a diária média versus o capital investido. Então, não adianta você trabalhar ofertas de 30, 40 mil reais o metro privativo e querer botar para alugar. Não vai dar retorno. Por quê? Porque você não tem demanda para absorver o tamanho desse investimento versus o ticket médio da diária. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso é uma questão de indicador, não é uma questão de achismo. Não é uma opinião, é fato. Não vai acontecer, porque não é todo imóvel que tem vocação para ser parte da carteira do rentismo do cliente. Não vai acontecer. O que realmente movimenta e gera esse retorno é o imóvel que você consegue trabalhar o ganho patrimonial mais a renda. Aí nós conseguimos somar isso e bater a renda fixa. Não é fácil. Você tem que ter um trabalho muito articulado para entender qual o empreendimento, qual a incorporadora, para você fazer esse casamento de patrimônio e renda. Por quê? Porque a renda é volátil. O mercado trabalha de forma sazonal. O patrimônio é o grande lastro da operação. Se tudo der errado na locação, você realiza o patrimônio. Por quê? Porque o mercado continua valorizando. A escassez continua aumentando no mercado. Então, se você precificou adequado e comprou com a margem adequada, você blindou o seu patrimônio. Você não vai ter perda de capital. Então, o principal ativo não é focar na renda do aluguel, é focar no ganho patrimonial e somar os dois e bater a renda fixa na hora do desinvestimento. Essa é a conta. Não há possibilidade de trabalhar para bater a renda fixa contando só com o aluguel. Essa conta ela não vai fechar. Eu afirmo para vocês que ela não vai fechar. O que fecha é o conjunto da operação. É vender o negócio para o cliente e não o aluguel. O aluguel não tem como bater num juro como o Brasil trabalha. Agora, patrimônio mais renda? Sim. Nós trabalhamos muitos anos. Tem clientes com 15 anos na carteira que não abrem mão de investir em imóvel e a gente nunca perdeu para renda fixa. Agora, são negócios construídos, não são negócios que a gente acha na internet. São nichos de negócio que são trabalhados com corretores experientes, com corretores que conseguem fazer essa conta, que têm boas parcerias e conseguem oferecer algumas oportunidades dessas. Isso não tem muitas. Então, são para alguns clientes, para alguns nichos de negócio que são criados juntos, em conjunto com o incorporador e em conjunto com o corretor. Por quê? Porque não importa quanto o incorporador tenha de capital próprio, a questão é o custo deste capital. Então, mesmo o incorporador supercapitalizado, no momento em que ele admite uma entrada de capital externo de investidores, ele diminui a sua exposição de caixa. Ele melhora a sua taxa de retorno. Então, muitas vezes, fazer um prédio inteiro sozinho e ter uma venda, um êxito de venda mais alongado, isso tem um custo de taxa de retorno. Então, tudo isso está na estratégia. E isso a gente pode, da natureza, é orgânico nosso, trabalhar essas teses de negócio para aproximar, para fazer sentido. E quando o mercado está com taxas elevadas e o mercado está numa recessão, com pouca liquidez, é os melhores momentos de compra. Qual é a compra arriscada? É a venda por necessidade. Ou seja, você encaixa um comprador, um excelente cliente, um baita investidor, com um incorporador ou um outro investidor na planta que está empreendendo num negócio e está fazendo a venda por necessidade. Aí você tem que avaliar o risco. Muito cuidado nisso.
relação risco-retorno. Não existe almoço grátis. Então, qual é a vantagem da alocação em Gramado e Canela? É que ela não tem temporada baixa, ela tem uma temporada menos alta. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque quando você faz a média, você soma essa temporada com a alta e você consegue fazer uma média que vai atrelada ao valor do investimento ser muito atrativa. Então não adianta você dizer, torcer o nariz para uma diária de baixa temporada com valores às vezes menores, porque a soma dos 12 meses é que vai te dar a média. Então você controlar a sazonalidade da ocupação versus o ticket médio, não é ocupação por ocupação. E eu vou tentar traduzir aqui. Você pode ter 90% de ocupação e ter um retorno inferior a um imóvel bem administrado que tenha 60% de ocupação. Tudo depende de dois fatores. O valor do investimento no patrimônio versus o ticket médio da diária. É isto que manda no final do dia. Se você comprou um imóvel muito caro ou um valor muito alto, você não vai ter retorno. Agora, se você comprou um imóvel muito barato, muito afastado, em meio às ofertas existentes, você também pode não ter o retorno adequado. Então, por isso que é fundamental estabelecer a estratégia com base em indicadores, em fundamentos. Não tem achismo. Cuidado com o discurso do achismo. Não é distância, é indicador, é número. Um versus o outro versus ocupação. É isso que define quando você fala de locação. Então, você tem que cuidar pico de ocupação, você tem que cuidar a baixa, mas principalmente o valor investido. Se o foco é renda, valor investido. Por quê? Porque no final do dia, o que vai botar dinheiro no seu bolso é a soma da rentabilidade patrimonial versus a renda da locação. Não existe o rentismo puramente, 100%, puro e simples, trazer retorno acima da renda fixa. Não vai acontecer. E se na sua ideia você quer investir no imóvel para bater renda fixa só pensando no aluguel, desista em muitos lugares. Tá? Não conheço hoje lugar que possa bater renda fixa só com aluguel sem a valorização patrimonial. Você tem que considerar a valorização patrimonial. Fundamental, o perfil do investidor. Isso aqui é um tema que é pouco falado e ele define os negócios. Quando você vai para o mercado financeiro, a primeira pergunta é conservador, qual o perfil de investidor? Conservador, moderado ou arrojado? Eu falo muito nisso, porque isso tem um efeito pedagógico, porque às vezes você tem que educar o cliente, porque senão o corretor e o incorporador passam a ser os vilões do negócio. Porque o mercado, às vezes, o cliente ele chega como arrojado, e quando demora um pouco mais a liquidez, ou demora um pouco mais um licenciamento, quando ele comprou um terreno, ou algo assim, aí ele quer ter a mesma segurança do conservador. Ele não vai ter. Então, quando você define o perfil, essa definição de perfil vai definir o tipo de negócio que você vai oferecer. E quando você define em conjunto com o cliente, eu quero um negócio conservador. Aquela empresa, aquela incorporadora que é um relógio, tem lastro, tem patrimônio, tem fluxo de caixa, não depende de venda, essa empresa vai te dar menos retorno. Mas o menos retorno não quer dizer que ele é um retorno pífio, quer dizer que você blindou o patrimônio e tem um retorno. Então, o foco, o que é? Não é gerar tanto retorno no patrimônio, e sim garantir o patrimônio. Agora, o arrojado, ele despreza tudo isso, ele quer saber quanto ele vai ganhar, ele quer dobrar o capital. E, se possível, mais rápido, quer dizer, especulando, botando à venda, comprou hoje, botou à venda amanhã, e já botou por um preço acima para ver o que o mercado diz, o que acontece. Aí, se não tem proposta, ele já acha que comprou errado, que fez errado, mas muitas vezes o arrojado, ele comprou um negócio que às vezes não está maduro para vender. Ou, às vezes, ele está com tanta especulação lá dentro, que está todo mundo fazendo preço, vendeu todo o empreendimento para todo mundo que é arrojado e está todo mundo torrando. Porque todo mundo quer vender o mais rápido possível. Imediatismo, alavancagem, aí ninguém ganha. Nem o incorporador ganha. Por isso, volto a frisar, corretor experiente, consultoria, indicadores, para você definir o padrão
e aí você trabalhar fazendo a gestão da carteira desse investimento, desse investidor, analisando o momento da compra, o melhor momento da oferta, para que você não tenha nenhum desgaste de ficar competindo com todo mundo no prédio. E isso vai fazer com que os preços realmente caiam lá embaixo. E aí o retorno não vai acontecer, porque não houve uma governança na estruturação do negócio. Para terminar, gente, o que eu posso dizer para vocês? Que quando você combina dados, você consegue estabelecer segurança, liquidez e o tamanho do retorno. Então, quando você faz uma tese de negócio baseado em indicadores e traz essas características para o negócio, você consegue ter uma valorização do seu trabalho e uma fidelização desse cliente. Este é o segredo, você manter a recorrência. Como? Trazendo esses indicadores, trazendo essa coordenação. E isso só é possível quando você tem conhecimento do mercado. Não adianta você trabalhar oferta e desconto. Você tem que trabalhar com dados, porque ele lá no mercado financeiro, o seu cliente, ele sabe na tela quanto está rendendo dinheiro, ele sabe como é que está o movimento de mercado, o relatório que ele recebe dá um parecer para ele de como o mercado está se comportando. E isso no mercado do tijolo é raro acontecer. Quando ele tem, por exemplo, uma atualização de custo de aquisição, ele comprou 2 anos atrás, está pagando parcela corrigida, qual é o custo de aquisição? O que está sobrando para ele líquido? Se ele for à venda hoje com a oferta, qual o retorno real dele sobre esse investimento para analisar uma proposta? A proposta pode ter um desconto maior, mas versus a taxa de retorno, é o momento de vender. O que ele faz com esse dinheiro se ele vender? Isso tudo é possível trabalhar com dados, trabalhando com gerenciamento. Então, quando você fala em investimento, você precisa ter essa governança. E isso vai fortalecer o seu vínculo e vai trazer um racional para trabalhar a estratégia, tanto de compra quanto de venda. Então, gente, eu vou deixar esse material aqui. Se você colocar abaixo, eu envio esse material para você analisar e podemos também bater um papo. Me chama no direct e a gente conversa, ok? Um abraço.